para Ele, é só você e Ele. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Estamos aqui para te dizer sim novamente, de forma individual, como famílias, mas para dizer sim também como igreja, ao teu plano, à tua vontade, ao teu querer. A nossa vida é marcada de consagrações, Pai. Que caia sobre nós o espírito de consagração. Os nossos olhos podem enxergar até o ponto, mas os teus olhos veem além. E estamos convictos pela tua palavra de que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode dizer, vamos dizer a uma só voz, diga assim: o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pode acender as luzes. Eu quero que você cumprimente alguém aí perto de você. Diga para ela: a sua vida é um sucesso, Deus é contigo, a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Quero agradecer ao louvor. Talvez a gente chame vocês daqui um pouquinho, mas vamos dar uma pausa aí para vocês. Irmãos, se fosse só uma reunião do crente dos santos ou a Assembleia dos Santos, já estávamos alegres. Mas estamos numa marca, numa temporada de 25 anos, como você viu aqui, de entendimento, de um impulsionamento, de uma palavra, de uma comissão e de uma obediência. E graças a Deus por essa obediência. E juntamente com isso estamos com esse tema tão precioso nesse mês, chamado identidade, memória e destino. E não é difícil mesclarmos essas duas coisas. Para falar a verdade, elas estão bem entranhadas. A identidade, as memórias, aquilo que foi construído nesses mais de 30 anos dessa igreja, como também o destino aonde vamos chegar. Você sabe que nós vamos chegar a um destino, a um grande final, a um alvo que Deus tem estabelecido, muito mais do que só da igreja Verbo da Vida, daquilo que está no coração de Deus. A Bíblia fala de um grande final, de um grande fechamento. Pensando sobre essa noite, esse tempo aqui, pensarmos sobre missões, e temos alguns patriarcas aqui, né? Eu viajei no tempo, irmãos. 98 e 99 eu estava lá com Marco Honório e com Edmilson, né, no início do Verbo da Vida, no início do centro de treinamento no Rio de Janeiro. E eu me lembro certa vez que o pastor Bud, nós ouvimos muitas pedras preciosas do pastor Bud. E ele disse um dia algo interessante. Ele disse: quando a igreja ouvir a trombeta soar, as placas denominacionais não vão subir. Dá uma glória a Deus aí. Aí ele dizia: quem vai subir são aqueles que estão obedecendo a palavra, cheios do Espírito Santo, andando na vontade de Deus. Ele apontou, irmãos, e ele disse: nós temos uma placa porque é necessário ter um nome diante dos homens para respondermos aqui. Mas ele tinha um entendimento, um fervor, um desejo de que a obediência a Deus, a obediência à visão celestial pudesse tomar nossos corações. Nós estamos com um verso que tem sido o tema desse tema da vez, que é Salmo 145, do verso 4 ao 8. O pessoal vai colocar aí e nós vamos ler. Vamos ler juntos? Vamos lá, todo mundo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e cantarei a tua grandeza.
divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. E por último, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Irmãos, na linguagem NVT diz que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras. Sabe que nós temos uma responsabilidade geracional de transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos. E podemos pensar também de uma forma estratégica, como Deus apontou para Campina Grande, essa igreja que nasceu pequena, uma reunião, uma escola, mas depois foi tomando corpo, foi se multiplicando e dali começaram a acontecer coisas. Em 1999, como você viu, algo que trouxe uma percepção de obedecermos à visão missionária. Mesmo um missionário tendo vindo, nós precisávamos agora reproduzir o que ele operou na sua vinda, no plano de Deus de sair da América. Um caminhoneiro, gente, Bud Wright, veio para o Brasil com uma visão, com uma palavra, né, filho de uma escola no Rema, e trouxe essa palavra, essa visão, essa mensagem para cá. E aí, vimos nesse texto que uma geração anuncia a outra, e nós temos uma memória, nós precisamos entender de onde saímos, mas também precisamos ter um senso de destino, e nosso destino é mesmo tocar as nações. Talvez em 99, se isso fosse falado, talvez alguém dissesse é utopia. Mas, irmãos, Deus não trabalha com utopia, Deus trabalha com visões que se realizam. Eu me lembro em 2002, 2003, Neuzinha estava sentada ontem, Edmilson é dessa época, e eu fui, irmãos, nem Edmilson sabia que ia para a Pedra de Guaratiba. Eu estava ministrando numa choupana de palha, eu lembro que eu levei minha maquete do tabernáculo, e tinha 15, 20 pessoas ali. E passaram 10 anos sem eu ir no Rio de Janeiro. Irmãos, depois de 10 anos, fui para uma conferência de homens, cheguei lá, tinha 1.200 homens. Quando eu vi aquela multidão, eu comecei a chorar, porque eu me lembrei daquela choupana. Talvez as pessoas pensassem que fosse outra coisa. Sabe, irmãos, Deus trabalha com pequenos começos, mas Ele faz coisas gloriosas. Ele não muda, Ele nos espalha para reproduzirmos daquilo que recebemos. E talvez você esteja sentado aí e nunca se imaginou que um dia Deus pudesse até mesmo te levar a um lugar por um tempo, ou te levar num lugar permanentemente. Talvez uns dos diáconos, nós tínhamos um diácono aqui em 93, 94, nosso querido Joselito e Ana. Irmãos, ele foi em 99 para Brasília como marceneiro, começou a fazer uma reunião numa casa. Sabe, irmãos, nós estamos com a Adelaia aqui, que é associada lá, e ela é testemunha, nós somos testemunhas do que Deus fez de uma simples e pequena obediência. Um diácono, talvez eles estão aí sentados. Irmãos, pode ser que de repente um vento do Espírito te leve e você se torne um grande responsável de um avivamento numa região. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus quer simplesmente disponibilidade. Irmãos, o resto Ele faz. Você pode dizer comigo: o resto Ele faz. Agora, muito mais do que esse grande final de lugares serem abalados, tem um grande final no céu. Diga comigo: tem um grande final no céu. Você pode abrir comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos pensar nesse texto de Apocalipse capítulo 4. E vamos começar, talvez, de trás para frente. O que nos diz Apocalipse capítulo 4? E eu vou também precisar da mídia aí com algumas imagens. Quando eu terminar o texto, pode colocar aí para a gente se sacudir. Aleluia. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver que houve um abrir do livro no trono de Deus. E quando aconteceu isso, vamos lá, capítulo 5, eu errei aí. Capítulo 5, verso 7.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que estamos a ler é uma visão de João. Ele foi no futuro, ele viu o grande finale, ele viu o fechamento de muitas coisas na eternidade, tanto essa como as posteriores, que você pode ler e deve estudar e deve entender. Isso não deve ser uma coisa complicada. Mas vamos pensar nessa imagem. O pessoal da mídia vai colocar aqui para a gente. O que foi que João viu? Irmãos, viu o Senhor exaltado e milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que foram compradas com o sangue do Cordeiro, de toda tribo, língua, povo e nação. Aí você diz: se ele viu é porque é certo, está feito. Sim e não. Se a igreja não sair do lugar e não for pregar nos lugares onde ninguém nunca ouviu, irmãos, pessoas vão deixar de ouvir. O livro de Romanos diz: e como ouvirão se não há quem pregue? E por que nós vamos pensar um pouquinho nisso? Porque a responsabilidade missionária vai além dos missionários. Eu creio que Deus está cada vez mais levantando o espírito missionário nessa igreja, onde nós vamos pensar nas coisas dessa vida, mas paralelamente vamos pensar nas coisas eternas. Vamos olhar para uma pessoa, vamos ver do ponto de vista natural, mas vamos fazer uma pergunta, uma interrogação: onde essa pessoa vai passar a eternidade? Seja rica ou pobre, ela é a imagem e semelhança de Deus, e nós temos que fazer algo para que ela compreenda o plano da salvação. Irmãos, toma essa frase. Talvez você esqueça muitas coisas, mas toma essa frase: da minha obediência depende a vida de muitas pessoas. E eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja que obedece à vontade de Deus, nas coisas pequenas do dia a dia, mas também no plano divino, também na consciência e responsabilidade do ministério da reconciliação, do fazer discípulos, debaixo da consciência do que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não estou dizendo que você vai morar permanentemente do outro lado do mundo, mas Deus vai levantar equipes que talvez vão passar um mês, 15 dias, uma semana, e você vai dar sua parcela de contribuição. Para de ser medroso. E se Deus te mandar mesmo, você vai. Eu declaro que todo espírito de Jonas vai ser arrancado dos seus coros. Olha para alguém perto de você, num tom de brincadeira e de verdade. Diga assim: o espírito de Jonas vai ser arrancado do nosso meio. Diga: nós vamos obedecer à vontade de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho de forma estratégica. Como Deus moveu Paulo, e como uma frase que Guto diz:
As histórias se repetem e mudam os personagens. Diga comigo, as histórias se repetem e se mudam os personagens. Abre tua Bíblia comigo no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que nós vamos pensar aqui? Vamos pensar um pouquinho parte da expansão da igreja. Como se deu, ela foi orgânica, mas também ela tinha um elemento divino guiando e apontando. Ela ia acontecendo, ou às vezes deixava de acontecer e Deus dava alguns empurrões. Irmão, se você está afoito, mas está numa direção que está meio não tão exata, eu declaro Deus te guiando. Mas se você está devagar demais, eu declaro uns empurrões do Espírito Santo. Eu pensando e meditando aqui, me lembro de um janeiro aí, 2001, 2002, e tive uma visão, um dedo fazendo assim, Nordeste, São Paulo. E aí quando foi no outro dia, eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Quando foi no outro dia, o Guto ligou, disse, estou precisando de você. Eu digo, para quê? Ele disse, eu preciso que você vá ajudar em São Paulo para o Rema, na época pastor Marcondes Gildete. Eu digo, ok. Nos meus cálculos era janeiro, talvez fosse fevereiro, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí eu, tudo bem. Aí eu perguntei para ele, ele ficou rindo no telefone do outro lado. Aí eu perguntei para ele, mas quando? Ele disse, você pode ir amanhã? Um empurrão, irmãos. Não dava tempo nem de pensar. Eu lembro que eu olhei para minha mãe e disse que tem uma missão. O que é? Pleno janeiro, férias, eu viajava o tempo todo, não era o pastor Marcos e Edmilson. De vez em quando estava no Rio de Janeiro, mas de repente arrumei as malas e fui para São Paulo, passar 6 meses, que virou 1 ano. Foi comigo. Pode ser que o seu empurrão seja mais leve, mas olhe para alguém perto de você e diga assim, eu declaro uns empurrões do Espírito Santo. Diga assim, nós precisamos participar da obra do Senhor. Diga para ela, não se economize. Diga, seja integrante. Dê sua parcela. Diga, e você vai ter recompensa na terra e no céu. Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá. Paulo está reconhecendo aquela igreja que foi fruto de um trabalho. E quando ele reconhece, ele diz no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então pensa comigo, lá está Paulo na escrivaninha dele, escrevendo para uma igreja tessalônica, e dando uma narrativa, olha, o nosso ingresso, nós fomos até aí, pregamos, influenciamos vocês, a igreja nasceu, e dessa igreja, outra igreja foi influenciada, e nasceu, outra região nasceu.
Eu já li muitas vezes esse livro, mas às vezes a gente não tem noção geográfica disso. E me veio a gente trazer um mapa um pouquinho da região ali do Oriente Médio, dos tempos bíblicos. Vamos pensar aqui. Nós temos aqui Jerusalém, aqui no pé, que foi onde nasceu a igreja no dia de Pentecostes. Se lermos o livro de Atos, houve um tempo que houve uma instrução divina para se espalhar, não se espalharam. Depois veio um tempo de perseguição, se espalharam por causa da perseguição. Se você ler no capítulo 11, a palavra diz que o evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. Enquanto Jerusalém, ela era dominada pelo conceito judaico e eles tinham um preconceito de pregarem o evangelho para gentios, o evangelho foi se espalhando. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Atos, abre aí comigo. Vamos pensar algo que está escrito aí no livro de Atos, no capítulo 11. Uma igreja que foi muito forte, que dessa igreja aconteceram muitas coisas, chamada a igreja de Antioquia. Diga comigo, a igreja de Antioquia. Por que eu estou traçando esse caminho? Eu falei agora há pouco para você que as histórias se repetem com personagens diferentes. Aprove a Deus, irmãos, escolher Campina Grande para ser a base do Ministério Verbo da Vida, de onde tem se desdobrado para muitos lugares, e hoje temos uma responsabilidade missionária. E eu creio que você não vai ficar de fora para daqui a alguns anos dizer: eu ouvia tanto de missões, eu ouvia isso, mas eu não me envolvia. Não basta ouvir, precisa se envolver. Particularmente, eu tenho uma história muito única com Deus. 1993, 4, um grande pregador de missões esteve na minha antiga igreja, e ele pela manhã disse: à noite eu vou precisar de você. Aí o que é? Ele disse: vamos fazer um lava-pés. E eu digo: tudo bem. À noite eu subi, houve um lava-pés, aquele homem lavou os meus pés. E aí eu voltei para o meu lugar, estava sentado no meu lugar, aquele homem estava pregando. De repente ele fez um apelo missionário. Naquele apelo missionário eu saí do meu lugar e vim aqui na frente. E orei, me consagrei, me coloquei nas mãos do Senhor. Não tinha um lugar, não tinha algo específico, mas eu queria ser um instrumento e dar uma parcela na obra de missões. Fosse com uma pequena viagem, fosse dando apoio aos missionários, fosse com meus recursos, ou até mesmo indo. E quando eu terminei aquela oração e eu fui voltando, tipo uns 20 metros num corredor como esse, havia uma parede na lateral, eu ouvi o Senhor dizendo: o que você fez lá na frente foi como alguém que atravessa uma ponte, e quando chega do outro lado, a ponte desmorona. Noutras palavras, não tem volta. Sabe, irmãos, essa igreja já tem atuado, mas é como se eu ouvisse o Senhor dizendo: eu preciso um compromisso na igreja de Campina Grande, não só de alguns. Eu preciso aquilo que havia na igreja de Atos, aquilo que Paulo exortou em Filipenses 2, que seja algo debaixo de uma unidade que ele traduziu dizendo: uma só alma. E eu vou te dar argumentos nessa noite, você que tem 20, 30 anos nessa igreja e você que chegou ontem. Isso vai pegar você. Irmãos, isso é como chegar numa cozinha que está fritando peixe. Esse cheiro vai impregnar em você, porque esse é o Espírito que tem repousado sobre nós. Nós somos uma igreja missionária. Você pode dizer comigo: nós somos uma igreja missionária. Volta ao mapa aí, tiraram sem eu pedir. Pensa aí comigo, irmãos. Paulo escrevendo a carta, ele transmitindo a carta aos Tessalonicenses, ele foi enviado dessa igreja, uma igreja base que enviava. Atos capítulo 13, eles foram enviados de Antioquia, Paulo e Barnabé.
13, 14, 15, voltaram para Jerusalém contando os feitos daqueles anos de viagem. Mas agora ele está escrevendo aos Tessalonicenses. E ele disse: olha, vocês foram afetados. Onde fica Tessalônica? Aqui. Aí ele diz: a Acaia e a Macedônia têm sido afetada por causa de vocês que se tornaram um modelo. Irmãos, nós temos uma responsabilidade de nos tornar um modelo como igreja missionária. Me dá um amém. Nós precisamos assumir isso. Nós precisamos entender isso. E quando eu penso, olhando para a vida do pastor Bud, estamos falando aqui sobre missões, 25 anos de missões, e eu não digo que a gente vai ficar numa marcha de descanso, não. Irmãos, a gente vai entrar numa velocidade aí. Nossos pés vão pisar em lugares que nunca foram pisados. Nós vamos ser espalhados. Muitos vão voltar, outros vão ser espalhados e vão ficar. Mas pensa comigo, há uma responsabilidade sobre nós. E nós precisamos cultivar isso. Se você continuar a leitura do livro de Atos, eu te inspiraria essa semana, você ler o crescimento da igreja, Atos 13, 14, 15. Essa carta aos Tessalonicenses. Aí Paulo disse: vocês têm se tornado modelo e afetado uma região. Como poderíamos traduzir um pouquinho isso? Deus está levantando a igreja de Campina Grande, e eu vou jogar esse termo, com o espírito, com a identidade da igreja de Antioquia. Eu sei que igrejas, elas têm uma personalidade, como pessoas têm personalidade, têm chamados, papéis, mas é inegável. Quantas igrejas nasceram a partir daqui, quantas obras. Agora, multiplicou para esse lugar, mas dessas têm nascido outras, em outros lugares. Eu estava agora, por 2 semanas atrás, no Rio Grande do Sul. Não sei se você está sabendo, celebra aí comigo, irmãos. Nós estamos com 2 escolas de ministros e 210 pessoas sendo preparadas. Deixa eu só dar uma pincelada. O último estado do sul do país está com 210 pessoas recebendo uma carga na veia assim. Não é comprimido, não é uma coisa gota a gota, não é dose homeopática. Eles estão recebendo aqui uma injeção, um soro, um sangue novo na veia. Irmãos, tem um avivamento naquele lugar. E aí eu olhei um dos garotos que ficou dirigindo para mim. Ele disse: você lembra de mim? Eu digo: lembro. Ele disse: eu sou filho de um senhor da primeira igreja Verbo da Vida, lá em Olinda. E disse o nome do avô dele e tal. Eu digo: é mesmo? Ele disse: é. Ele olhou para mim e ele disse: você lembra um acampamento em 2004, 2005? Ele disse: eu estava lá naquele acampamento. Você fez um apelo convidando pessoas para consagrar a vida. Aí ele disse: hoje eu estou aqui ajudando. Eu estou ajudando essa obra, estou numa igreja aqui, no bairro, na cidade vizinha de Porto Alegre, estou ajudando. De que coisa linda. Irmãos, pensa comigo, gerações, tanto de igrejas, como gerações de filhos estão sendo espalhados. Cheguei em Caxias, Edmilson, um outro rapaz chamado Peron. Aí Peron, falando com ele, eu trouxe uma narrativa de que Camila morou numa cidade chamada Cruz Alta, uma cidade lá no interior do país, porque o pai dela é militar. Ela morou naquela cidade. E a mãe de Camila, olha o que uma palavra pode fazer, irmãos. Ela disse: o verbo da vida tem que chegar em Cruz Alta. Eu digo: amém. Não sabia como, mas eu disse um amém. E aí o que aconteceu? Um militar chegou na cidade de Cruz Alta, entrou em contato com esse rapaz Peron, que mora numa cidade vizinha de lá,
e disse: por que a gente não começa uma reunião em Cruz Alta? E aí eles mandaram um print da primeira ceia da reunião Verbo da Vida em Cruz Alta. Aí quando terminou aquele momento, aquele garoto veio para mim, o Peron, e disse: deixa eu te contar uma coisa. Aí eu digo: pode falar. Ele disse: você lembra de um acampamento que teve na cidade de Recife, 2 pernambucanos? Irmão, será que os pernambucanos vão ser mais valentes do que os paraibanos? Ele disse: eu digo que tu é de Pernambuco também. Ele: também, mas Deus mandou eu vir para o sul. Eu estou nessa cidade, estou vindo estudar em Caxias para fazer escola de ministro. Sou monitor e estou ajudando um trabalho em Cruz Alta. E ele com lágrimas: obrigado porque você falou palavras onde eu pude ser tocado e inspirado. Lógico que não só fui eu, outras pessoas também. Um contexto de história, um ambiente de igreja, irmãos, onde a gente é estimulado a perceber as coisas do alto, onde a gente é estimulado a não viver só no natural. Não vive só no natural. Uau! E ele com lágrimas: obrigado, eu estou obedecendo. Como foi bom esse tempo. Eu estava dando uma matéria lá, vou dar uma pincelada dela daqui a pouco. Irmãos, que coisa linda. Estávamos eu e Camila ano passado entre 2 eventos lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Bento Gonçalves. Aí passamos 2, 3 dias em Gramado. Aí Caio Petros ficou, o meu filho, ficou encantado com Gramado, irmãos. Achou linda, é linda, né? Uma cidade turística para receber chocolate. Aí Caio Petros assim, olhava para a cidade e disse: não tem Verbo da Vida aqui não, papai? Aí eu: ainda não. Aí Edmilson, ele olhou para a gente, para mim, Camila, disse: eu vou fazer rema, vou fazer escola de ministro de missões e eu vou ser apóstolo em Gramado. Aí eu olhei no espelho e disse: rapaz, tu está querendo uma igreja de chocolate. Mas irmãos, olha que semente, ele já tem sementes de que Deus manda pessoas para lugares. Olhe para alguém perto de você e diga assim: Deus manda pessoas para lugares. Diga: e reuniões nascem. Diga: e daquelas pequenas reuniões, igrejas vêm a manifestar-se para uma cidade. Irmãos, tem algo acontecendo, tem algo repousando sobre nós, tem algo divino para nos colocar em conexão com o plano de Deus. Coloca a minha outra figura. Eu disse que ia falar um pouquinho sobre o ofício apostólico. Caiu nas minhas mãos esse bebê para eu dar aula. Renato jogou para mim, com o pessoal. Fiquei assustado, depois eu comecei a me situar. Coloca aí na Bíblia, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1 diz uma verdade que eu declaro que ela vai cair sobre você. Por isso, irmãos, santos irmãos, quem é santo irmão aqui? Dá um glória a Deus e se anima aí. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Eu sei que você tem vocações aqui na terra, dons e talentos e vai usar. Mas acima de tudo você tem uma vocação celestial. Se você não está sintonizado com ela, eu declaro um plug hoje ligando. Mesmo que você fuja, vai ser como Jonas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso me conectar com aquilo que é do alto, que é de cima, que é o plano de Deus. Não vem com desculpas. Eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Irmãos, todas as desculpas de muitos, Deus dobrou. Eu não sei falar, Moisés, Deus dobrou. Eu declaro que você vai se render à vocação celestial. Me dá um amém. Por isso, santos irmãos, que participais
da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quando eu vejo a palavra aí apóstolo, eu consigo ver Jesus apóstolo 3 anos e meio antes da cruz, e Jesus um apóstolo eterno após assentar-se no trono de Deus. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 1, tem toda uma narrativa depois que ele se assentou, depois que ele fez a purificação dos pecados no trono de Deus, se assentou. E agora, nesse texto que vimos, considerai. Então, quando eu considero alguém com um caráter apontado, é porque tem um propósito para que eu identifique aquilo e eu receba aquilo. Os versos posteriores vai dizer que ele é fiel, como Moisés foi fiel. Mas quando eu penso sobre a chamada apostólica, de uma forma bem prática e breve, Jesus chamou 12. Depois nós vamos encontrar 2 categorias de apóstolos, que são os apóstolos de fundação e os apóstolos que não têm o mesmo caráter, nem de Jesus, nem dos 12, nem do apóstolo Paulo. Os apóstolos dos dias atuais. Agora, quando Deus chama alguém para ser apóstolo, não é para ele ficar se amostrando, né? No nosso português bem dizido aqui do Nordeste, não é para pompa, para reconhecimento, ou para ser honrado. Ele serve e ele pensa na obra e no crescimento dela. Nós que convivemos com o pastor Bud de uma forma mais intensa, ele pulsava isso. E que lindo foi 2008 e 2009, ele discernir que Deus estava chamando para as nações. E num certo sentido, o apóstolo e o missionário, eles se misturam. Para quê? Para que haja o avanço e que lugares que nunca ouviram o evangelho, pessoas sejam enviadas para lá. Agora, quando pensamos no espírito que repousa do apóstolo, e nós usamos a figura da mão, o dedão, o apóstolo, o indicador, o profeta, evangelista, pastor, mestre, a mão de Deus se movendo. E cada uma dessas unções são muito importantes para nós. Nós vamos pensar na unção que flui do apóstolo. A unção que flui do apóstolo, ela vai ter uma equipe. Aqui na igreja nós chamamos equipe ministerial. Mas quando pensamos na obra apostólica, podemos caracterizar aqui equipe apostólica. Pessoas que vão ser treinadas, que de vez em quando vão, ou que vão e permanecem, ou que vão participar. E eu tenho dito em vários lugares ensinando sobre essa chamada, às vezes precisamos ser ensinados sobre as chamadas. Renato fez uma pregação numa das conferências lá em Porto Alegre, e ele diz: quando as pessoas ouvem falar de Paulo, a gente entende a grandiosidade do seu ministério. Mas Renato falou de 40, 50 pessoas estavam numa equipe atuando junto com ele com um propósito. Aí eu volto para a frase que eu disse: as histórias se repetem. Irmãos, o que tem acontecido conosco tem uma equipe grande de ministérios de socorros que estão indo e voltando, de professores, de missionários que estão indo. Agora, Deus levantou essa igreja como igreja apostólica, como foi a igreja de Antioquia. Irmão, nós temos uma identidade, nós temos memórias, e nós vamos permanecer na identidade, nas memórias, mas vamos avançar e crescer para dentro dos propósitos. Eu me lembro, 93, 4, eu jamais pensei que ia sair ali do bairro do São José. Irmãos, não recordo aqui, mas talvez falte conhecer 2 ou 3 estados do meu país. E não foi planejado. Foi que eu desejei participar. Eu desejei servir.
Ah, mas começou servindo nessas coisas? Não, comecei servindo nas pequenas. E passo a passo, fui atraído dentro do propósito de chamadas de Deus particulares a fazer parte de algo grande. Agora, o que é um discípulo apostólico? Alguém que tem isso tão forte que onde ele chega, irmãos, ele nem precisa ser apóstolo. Você vai na casa de um parente seu, lá na cidade, tem uma família, você prega o evangelho, 2, 3 se convertem. Aí daqui a algum mês eles dizem, volta aqui. Aí você vai de novo, fortalece eles. Aí você vai com outro para ajudar naquela tarefa. E aquela reunião que era 2, 3 passa a ser 8, 10, 15, 20. Aí você fica assustado, será que Deus me chamou? Não, às vezes Deus te usou para um início e outro vai ser estabelecido lá. Irmãos, a gente tem sido desafiado a ganhar pessoas. Mas eu declaro que pessoas simples vão dar à luz a igrejas em lugares. Até mesmo igrejas em nações. Olhe para alguém perto de você e diga assim, seja um instrumento. Esteja disponível para essa tarefa divina. Me coloca o próximo aí. O que vai acontecer aqui essa semana, irmãos? Nós vamos ter uma reunião de pastores, de líderes, de diretores. E quando eu penso nisso, e eu queria que você tomasse noção, abre tua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Eu sei que o Gustavo te exortou hoje a você ouvir a mensagem do pastor Tiago Borba, e eu quero carimbar o que ele falou, irmãos. Eu até disse para Camila, Caio precisa ouvir essa mensagem. Eu quero esticar a mente dele, foi maravilhoso, sobre missões. O que nos diz aqui nesse texto? Vamos lá, pode colocar aí? 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Avança mais um. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Num dado momento, em Atos capítulo 20, Paulo faz uma convocação com os líderes, pastores de uma igreja. Ele chamou todos para uma reunião, para falar coisas, compartilhar o coração. Eu não sei se você tem noção, mas pelos nossos dados informativos, tem cerca aí de 1.000 pessoas vindo. Irmãos, tem 18 casais de países diferentes e missionários de lugares diferentes vindo para Campina Grande. Dá para você entender que aqui é um QG, um quartel-general? Agora, hoje pela manhã o pastor Tiago Borba falou, e eu queria ver a próxima imagem que tem aí, de um porta-aviões. Há alguns anos atrás, ele usou essa imagem, ele disse, uma profecia de Simon, que a igreja de Campina Grande estava debaixo de uma palavra. Há mais de 20 anos, Simon declarou que chegariam os dias que nós seríamos como porta-aviões. Aviões pousando, de missionários retornando para recarregar as baterias e missionários partindo. Olha que coisa linda. Você não tem sentido esse cheiro? Missionários vindo se equipar para um tempo de treinamento, se inspirar, pegar da unção que repousa nessa obra, nesse trabalho, que tem atravessado os anos. O diabo se levantou, a religiosidade se levantou, mas a mão de Deus tem estado sobre nós. Mas o que eu mais gostei de Borba falando hoje foi, ele foi pesquisar
E aí ele disse: eu pensei que no porta-aviões tinha umas 300 pessoas trabalhando, umas 500 pessoas. Aí ele pesquisando disse: num porta-aviões desse tem 5 a 6 mil pessoas nos bastidores trabalhando, para que esse porta-aviões possa cumprir sua tarefa de enviar pessoas estrategicamente. E sabe, irmãos, eu queria mexer mesmo no seu coração. Quando fala missões eu dou as costas. Não, isso é coisa desse povo de missões. Não. A Bíblia diz que mulheres foram levantadas para suportar o ministério de Jesus. Quer com riquezas, com apoio, com oração. A Bíblia diz que homens foram levantados para dar um suporte para Davi construir o templo que Salomão faria, com ouro, pedras preciosas, com grandiosidades. Mas para que isso tudo? Deus merece, e merece muito mais. Nem todos vão ter o mesmo dom. Mas imagina aí embaixo, 5, 6 mil pessoas. Às vezes a gente perde a noção. Eu falei QG. Eu sei que Guto tem recebido uma nota no coração, né, de termos uma base em Leiria e tem se formado. Na África, em Luanda tem se formado. Orlando tem se tornado uma base. Mas Campina Grande tem sido a base para dar o tom. Pelo Espírito de Deus eu quero te desafiar, você que é da igreja de Campina Grande, não ser alheio, mas fazer parte. Mas ninguém está me vendo ali embaixo. Mas Deus está vendo. Irmãos, vão ter 1000 pessoas aqui. Vamos pensar no QG, soldados de elite, pessoas que estão nas frentes de invasão, entrando em lugares. Talvez mesmo de casa, e você não estando aqui, você poderia dar 1 hora de oração. Ou se conectar. Ou se alegrar quando uma notícia é dada, quando o número de uma cidade é alcançado. Irmãos, quando o pastor Bud partiu, quantas igrejas eram? 148, estamos com 512 igrejas. Daqui a alguns anos, 1000. Aí vão dizer de onde tudo isso nasceu, de uma cidade, nas Brinhas da Paraíba. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Eu não estou dizendo que é a única missão da igreja de Campina Grande. Nós temos que afetar a sua vida, as famílias, temos que afetar Campina Grande. Mas aprove a Deus essa igreja ser uma Antioquia. Uma igreja onde está pairando algo divino. Não se surpreenda. Eu cheguei lá nos Estados Unidos agora em janeiro, fui encontrar com o Reuel da aula, fui na Filadélfia. Quando eu olhei um garoto, Diego, filho de Ana. Ana fez escola aqui, lá do Ceará. Eu, menino, o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse, quando eu consigo, eu venho dar uma ajuda aqui, na Filadélfia, com o pastor Marco. E tu está onde? Eu estou no Texas. O que tu está fazendo no Texas? Ele disse, Maneco, Deus me abençoou. Eu estou ensinando numa universidade matemática. Meu Deus do céu. Eu me lembro o sobrinho de Romero, que tomava tererê com o pastor Bud. Eu lembro quando eu disse, rapaz, tu pode traduzir um livro para mim? Ele traduziu um livro em inglês, já era em bom inglês.
se foi bem lá em Campinas, casou com uma menina abençoada, está morando no Texas. Ele ligou para mim e disse: Maneco, eu não sei o que é que está acontecendo. A cúpula da empresa de petróleo que eu trabalho me chamou e eu estou participando das reuniões com ele. E Deus tem me dado estratégias. Mas sabe qual é o sonho dele? Eu estou sonhando uma igreja aqui no Texas. Irmãos, eu estou falando de gerações que saíram daqui. Olhe para as suas veias, diga que nessas veias tem o espírito missionário. Diga, nessas veias tem o espírito apostólico. Diga, nós vamos a muitos lugares. Ah, irmãos, vai acontecer tanta coisa nesses próximos anos. E se eu fosse você, eu não estaria de fora. Hoje de manhã, enquanto Borba me ministrava, e lembrando de algo que muitas vezes Suênia tem falado: a escola de missões é só para os missionários. Não, a escola de missões é para os que ficam também. Por quê? Vem cá, Jean. O missionário está lá do outro lado, está vivenciando desafios. Ele está enviado, mas Deus vai levantar alguns que vão sustentar as cordas do lado de cá. Eu queria que Suênia viesse aqui. Gustavo, vem aqui. Quem é a terceira pessoa? Pastor João, vem cá. Diga comigo: sustentando a obra missionária. Diga, sustentando missionários. Diga, sustentando equipes. Irmãos, pode ser que ninguém lhe veja, mas eu declaro que essa semana você vai ser lembrado. Meu Deus, é um QG, tem algo acontecendo, que o diabo está em polvorosa, porque eles estão se multiplicando, estão crescendo. E onde põe a planta dos pés, como Deus falou com Josué: esse lugar é vosso. Ah, mas eu estou orando. É uma conquista do missionário. Não, é uma conquista do corpo. Olha para alguém perto de você e diga assim: nós estamos conquistando novos lugares com os que estão indo. Olha para alguém perto de você e diga assim: segura as cordas. Vamos dar palmas para eles aqui. Uma geração anuncia para outra geração. Ah, irmãos, eu não quero ser o elo fraco. Eu quero ser o elo forte da continuidade, das memórias, da identidade, do propósito e dos resultados. Entra nisso. Eu sei que nós temos 3 apelos: novo nascimento, batismo no Espírito Santo, cura. Mas eu tenho um apelo para crente, como aquele que eu fiz. E eu me entreguei para o Senhor. Talvez você não saiba como, de que forma, se com o seu dinheiro, com os seus recursos. Irmãos, Deus tem distribuído dons para pessoas prosperarem. E eu quero te dizer que vai te abençoar. Mas parte do que Deus te prospera é para você financiar a obra. Não sei como, eu declaro que o vento vai soprar, você vai entender, vai interpretar o plano de Deus. Mas eu quero ser muito prático. Se você quer dar um sim: Senhor, eu quero me envolver com missões, segurando a corda, não sei o que eu vou fazer, corre e se ajoelha aqui na frente agora.
Se você não vier agora, não venha depois. Não quero gato pingado aqui não, chegando depois. Vem agora. Porque é algo muito pessoal entre Deus e você. Não sei seu futuro, Deus sabe. Mas eu declaro a mão dele orquestrando sua vida. Talvez Deus vai te pedir para você adotar um missionário e orar permanentemente por ele, ou temporariamente, não sei. Eu não sou Deus. Se não veio, não venha mais. Fica aí agora. Ore e se consagra aí da sua cadeira. Quero a igreja estendendo as mãos para eles aqui. Faz uma oração de consagração a Ele, de entrega de tua vida, do teu tempo, dos teus bens. Senhor, nós nos juntamos a esses homens e mulheres, e eu declaro, Pai, que a igreja de Campina Grande ficará assim mais comprometida como um porta-aviões. Talvez alguns estejam a ir, mas outros a segurarem as cordas. Pai, eu declaro a graça tanto para uma coisa como para outra. Eu declaro tempos e estações, sua orquestração na vida desses homens, mulheres, jovens, famílias. Oh Pai, que esse tempo seja um tempo de definições de hoje em diante, nos próximos dias, meses e anos. Haja uma condução do Senhor, do seu plano e da sua vontade sendo esclarecido e estabelecido, no poderoso nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui na frente, digam assim: Senhor, eu me entrego e consagro minha vida para a tua obra e para dar uma parcela na obra missionária. Eu serei parte do avanço da obra do Senhor, longe e perto, e de todas as formas. Amém. Fica de pé. Toda a igreja dá um glória a Deus. Você pode voltar para seu lugar. Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite, e você ainda não fez Ele Senhor e Salvador da sua vida,